Queridos, quem aqui já ouviu falar de um período chamado 7 anos de tribulação? Quem já ouviu falar aqui? Já ouviu falar? Quem aqui já falou sobre isso para alguém? Esses 7 anos de tribulação. Muita gente ouviu, mas quase ninguém fala para as pessoas que haverão 7 anos de tribulação, né, sobre essa terra. Mas se alguém um dia chegar para você, sabendo que você é crente, e perguntar assim: irmão, me mostra na Bíblia onde é que fala de 7 anos de tribulação. E aí? Você sabe mostrar na palavra, você sabe expor na palavra de Deus onde é que de fato encontra-se esses 7 anos de tribulação? Queridos, nós temos que aprender a todo o ensino e toda doutrina, ela ser conferida na palavra de Deus. Nunca pregue uma coisa, nunca repasse um ensinamento, sem que antes você confira nas Escrituras. Porque já imaginou você falar de um assunto, falar de uma coisa, você jurar na cruz de Deus, que está na Bíblia, alguém pede para você mostrar, você não sabe mostrar, você não sabe onde se encontra, e aí, como é que fica esse negócio? Então é importante a gente saber onde está escrito aquilo que a gente prega e aquilo que a gente passa para as demais pessoas. Então, eu vou mostrar, eu espero que dê tempo aqui, mostrar na palavra de Deus sobre os 7 anos de tribulação. Mas até lá, tem todo um contexto para a gente seguir esse contexto. Então, antes de tudo, vou voltar aqui a nossa página inicial, né? Nós temos essa página inicial da nossa quinta escatológica, que é o programa do reino. Então, o programa do reino é o quê? É o reino dos céus sendo estabelecido na terra. E o que aconteceu? Isso já aconteceu, Deus estabeleceu seu reino na terra. O homem era essa extensão, o primeiro casal era essa extensão de Deus aqui na terra. E aí eles pecaram, e o pecado entrou no mundo. Por conta do pecado, a terra ela se desligou dos céus. E nesse contexto de queda veio a promessa do descendente da mulher. E essa promessa apontava para o fim, e o fim é o reino voltando para a terra. E da queda até o retorno desse reino, nós dividimos de uma forma de aprendizado conhecida como deu um branco agora, as dispensações, o dispensacionalismo. As dispensações é um método que a gente usa para entender melhor da profecia dada do descendente da mulher até o retorno dele para estabelecer o reino. Então, nós dividimos a história da humanidade em 7 dispensações. Essa é a primeira, do reino na terra, que foi perdido, e o retorno do reino é a última dispensação. E aí foram se desenvolvendo outras dispensações, como já foi dito nas ministrações anteriores. Então, veja aqui. Aí veio a segunda dispensação, a terceira dispensação. Aí eu quero trazer o destaque aqui para a quarta dispensação, que é a aliança abraâmica. A aliança abraâmica, ela é muito importante porque tem algumas coisas importantíssimas. Que foi o quê? O descendente da mulher prometido no Éden, agora seria um descendente de Abraão. E da descendência de Abraão, além do ungido que iria vir, o Salvador do mundo, iria vir reis, né? E nessa dispensação foi feita uma aliança que prometeu a terra, uma terra à descendência de Abraão. E é nessa terra que iria nascer o descendente, onde todas as famílias da terra seriam abençoados. E aí veio a quinta dispensação. E essa quinta dispensação, ela foi uma amplificação da aliança abraâmica, onde o povo recebeu a lei. Essa lei foi dada para conduzir o povo até o descendente, até ele chegar, o descendente da mulher. Nessa aliança, na quinta dispensação, foi desenvolvida a aliança davídica, que essa aliança é que o descendente da mulher, o descendente de Abraão, seria um rei que iria governar por toda a eternidade, da descendência de Davi, iria estabelecer esse trono para todo sempre e para toda a eternidade. E também nessa quinta dispensação veio o desenvolvimento da terra que foi prometida aqui. Deus não falou a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Pronto, veio ser desenvolvida aqui na quinta dispensação
a questão da terra. Eles tomaram a terra, porém não tomaram a terra na sua totalidade. Ficou algumas partes sem serem dominadas. E aí teve uma aliança conhecida como Aliança Palestínica, Aliança da Terra, Aliança Hebraica, tem vários nomes. E foi uma aliança feita para que o povo pudesse entrar na terra. Essa aliança teve como principal figura Josué. E uma das coisas em destaque dessa aliança é que se o povo não obedecesse à aliança, eu estou percebendo muita gente dispersa, eu preciso de você conectada aqui, amém? É como se pessoas estão aqui, mas não estão aqui. Aí não tem como a gente não perceber essas mentes fora do ambiente. Se você está na igreja, aproveita o ambiente do culto, amém? Aqui é no máximo 40 minutos, dá para você suportar 40 minutos, eu creio, em nome de Jesus, em relação ao que está lá fora. Fica com tua mente cativa aqui dentro. Faz aquilo que a Bíblia chama de culto racional. Trazer sua mente cativa à palavra de Deus, amém? E quando está disperso, esse negócio disperso acaba chegando aqui e chega muito frio, sabe? Muita frieza. Amém, amém? Está com sua mente cativa aqui? Glória a Deus. Então, se o povo desobedecesse àquela aliança da terra, eles seriam expulsos da terra. Eles entraram na terra, não obedeceram os mandamentos do Senhor. Deus levantou profetas para trazer o povo de volta. Eles viraram as costas. E por último, Deus levantou quem? Você lembra quem foi? Por último, profeta Jeremias. E Jeremias profetizou que se eles não se arrependessem, o rei da Babilônia iria vir, iria destruir a cidade, eles serão levados cativos, eles seriam expulsos, e isso iria durar 70 anos. E depois de 70 anos, o povo iria voltar à terra. Você lembra disso? Pronto. Então, se cumpriu a profecia, eles foram expulsos da terra por causa da desobediência, ficaram espalhados, e naquele período foi escrito o livro de Daniel. No livro de Daniel, ele escreveu sobre os tempos dos gentios e os tempos dos judeus. E os tempos dos judeus foi o que nós, o tempo dos gentios foi o que nós estudamos na última quinta escatológica. E o tempo dos gentios, ele é, digamos, ele é simbolizado por essa grande estátua. Você lembra qual o reino gentil que simboliza a cabeça de ouro? Você lembra? Oi? Alguém falou? Ninguém lembra? Oi? Quem viu a aula sobre essa estátua de ouro? Quem viu? Essa estátua de ouro, ela simboliza o quê? O que é que ela simboliza? Ela simboliza os tempos dos gentios. E os tempos dos gentios são o quê? Uma dominação dos reinos gentílicos sobre essa terra prometida, e são reinos gentílicos que estarão de posse de domínio, né, pisando sobre os judeus, sobre os descendentes de Abraão. E cada parte da estátua simboliza um desses reinos. A cabeça de ouro simboliza qual reino? Quem foi que falou? Babilônia. Então, a cabeça de ouro simboliza a Babilônia. Peito e braços de prata simboliza o quê? Qual? Os medos e os persas. Então, é o império medo-persa, o peito e os braços de prata. O ventre e os quadris de bronze simboliza qual império? Império grego. Parece que vai esmorecendo, vai esmorecendo. A gente é fervoroso, amém, querido? Não pode esmorecer, não. Depois do Império Grego, tem as pernas de ferro. As pernas de ferro simbolizam qual império? Gostei, agora vem com mais pessoas presentes. Esse Império Romano foi justamente nesse reino gentílico que Jesus veio ao mundo. E lá em Lucas 21, 24, Jesus disse que enquanto não se completassem os tempos dos gentios, Jerusalém seria pisada por eles. Então, nas pernas de ferro foi o período que Jesus veio, e Jesus disse que enquanto não se completasse o tempo dos gentios, os judeus não iriam ter posse total daquela terra que Deus prometeu a eles.
Veja lá da desobediência relacionada à profecia de Jeremias, o povo vem sofrendo para tentar ter posse total da terra e não consegue ter posse daquilo que é deles, que Deus prometeu a eles. E Jesus disse que enquanto não completar, Jerusalém vai continuar sendo pisada pelos gentios. E aí tem os pés em parte de barro e em parte de ferro. Esses pés em parte de barro e em parte de ferro simbolizam qual império? Perfeito, do anticristo. Então, esse é o império do anticristo. Aí falta mais alguma coisa para concluir a visão da estátua, depois dos pés de ferro misturados com barro. Tem mais alguma profecia para se cumprir? A pedra lançada sem o auxílio de mãos, que fere a estátua nos pés e esmiuça toda ela. Essa pedra simboliza o quê? A segunda vinda de Jesus, vindo para finalizar o império do anticristo sobre essa terra. Você está aqui? Pois vamos lá então. Aí, isso foi o capítulo 7. Então, a pedra é o que vai finalizar os tempos dos gentios. Ou seja, os tempos dos gentios teve um início e terá um fim. Iniciou com a cabeça de ouro, que é a Babilônia, e vai encerrar com a pedra, que é a segunda volta de Jesus. Você está compreendendo agora? Amém. Pois bem. E aí, isso foi no capítulo 2 de Daniel. No capítulo 4 de Daniel, fala das 4 bestas, das 4 feras. E essas feras simbolizam cada parte da estátua também. O leão, a cabeça de ouro, né? O urso simboliza os medo-persas, o leopardo os gregos e o animal terrível é o romano. E o chifre que sai do animal terrível é o anticristo. Isso aqui é o resumo do tempo dos gentios. E hoje nós vamos entender o tempo dos judeus. Antes de dar início ao tempo dos judeus, eu quero só fazer uma reflexão com vocês. O tempo dos gentios iniciou com qual império gentílico? É porque eu pensei que eu estava só... Babilônia. Esse tempo dos gentios já foi concluído? Sim ou não? Todo o tempo dos gentios já se cumpriram? Todos? Não. Falta se cumprir o que do tempo dos gentios? Do tempo dos gentios, falta se cumprir o império do anticristo, né? E a segunda volta de Jesus para finalizar esse tempo. Então, o que vai finalizar, de fato, é a volta de Jesus. Se você observar, no decorrer dos anos, quando um império caiu, foi se levantando outro. Depois de Roma, não se levantou aquele outro tão forte que pudesse ser o império do anticristo. Ou seja, o tempo dos gentios está numa pausa, esperando a chegada do anticristo. Se você olhar para a Bíblia, desde aqueles tempos já se falava do anticristo querer se manifestar, do anticristo querer vir, e ele não conseguir implantar o seu reino. Porque existe uma coisa que detém o anticristo. Quem é que detém o anticristo? A igreja. A igreja de Cristo é o empecilho, impede a chegada do anticristo. Fosse por conta do anticristo, o anticristo ele já teria vindo sobre essa terra. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, ou na próxima quinta escatológica. Eu quero dar início aqui, no tempo dos judeus. Então, do tempo dos gentios, dos reinos que faltam, dos gentios, falta se cumprir apenas Qual é a parte da estátua? Os pés de ferro misturado com barro. Só falta essa parte da estátua se cumprir. Amém? Pois bem, esses pés de ferro misturados com barro é o último período, e será um período de 7 anos. Como é que nós sabemos que é um período de 7 anos? Porque será o período do império do anticristo. Então, os 7 anos de tribulação serão os últimos tempos dos gentios. Terá o seu início
com a chegada do anticristo e o seu fim com a volta de Jesus com a igreja. Você está compreendendo isso? Pois vamos lá então. Então, abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 9. Aqui em Daniel agora vai falar sobre os tempos dos judeus. Ou tempo dos judeus. Se você observar aqui, Daniel, ele diz o seguinte. Você está em Daniel, capítulo 9. Olha o que diz aqui, ó. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de quantos anos? 70 anos. Eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos, com jejum e saco de cinza. O que isso quer dizer? Entenda o seguinte. Quando Daniel era jovem, ele presenciou a Babilônia invadindo a terra, destruindo a cidade, destruindo os muros, e levou cativo muitas pessoas para a Babilônia. E Daniel foi um dos cativos à Babilônia. Ele cresceu ali, e quando vieram os medos e os persas, que haviam derrotado a Babilônia, e o povo judeu voltou para a sua terra, e mais continuaram debaixo dos gentios, Daniel pegou os livros do profeta Daniel e disse, oxente, o livro do profeta Daniel diz que as assolações só iriam durar 70 anos. Se passaram os 70 anos, nós voltamos para a terra, como foi dito. Voltamos para a terra, mas porém estamos sobre o jugo dos gentios. Aí Daniel resolveu orar pelo povo e ele entendeu que tudo isso foi por conta do pecado do povo, da dureza do coração do povo. Ele começou a orar pelo povo, interceder pelo povo, querendo a revelação de Deus do porquê que os gentios ainda estavam tendo domínio sobre o povo judeu. Você está compreendendo isso? Daniel estava orando pela cidade de Jerusalém e Daniel estava orando pelo povo de Israel, porque eles ainda estavam debaixo da servidão dos gentios. Ele disse assim, não, mas pelo livro isso era 70 anos. Nós voltamos, mas continuamos cativos. O que é isso? Aí começou a orar a Deus e pedindo revelação. Enquanto ele orava e pedia revelação, aí apareceu um anjo. Está mais para uma fada, né? O tamanho. Um anjo muito pequeno. Apareceu um anjo. E olha o que diz lá no versículo 24. Daniel está pedindo oração a Deus para entender quando era que ia ficar livre de deixar de ser pisado pelos gentios, de estar sob o poder deles. Aí no verso 24, diz o seguinte, vamos começar do versículo 20 para entender melhor. O verso 20 diz, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Verso 22, ele me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, toma, pois, bem o sentido na palavra e entende a visão. Então veja que o anjo vem para dar uma resposta a Daniel acerca do que ele estava orando. Ele estava orando pelo quê? Pelo povo judeu, e estava orando pela cidade de Jerusalém. Porque eles estavam antes debaixo do peso do braço dos babilônicos e agora os medos e os persas estavam reinando sobre eles. E ele viu no livro do profeta Isaías que isso era para durar 70 anos.
Mas ele quis entender a coisa. E aí, pelo menos a parte da profecia se cumpriu que eles iriam voltar para a terra deles, porém, se cumpriu que eles iriam voltar. Mas estava em oculto que eles iriam continuar cativos ainda sobre o poder dos gentios. E aí, depois dos medos e os persas, vieram os gregos, vieram os romanos. E no período dos romanos foi quando Jesus veio e Jesus disse que enquanto não se completar os tempos dos gentios, o povo gentil vai continuar tendo poder, pisando sobre a terra deles. Você está aqui comigo? Verso 24. Aí ele disse, olha, 70 semanas estão determinadas sobre quem? Teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Aí vem o 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até que o fim haverá... Eu vou mudar essa tradução aqui, tá? Essa tradução não está me ajudando. Versículo 25. Vou ler do 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido do príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá desolações, são determinadas, e ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém? Entenderam? Sim ou não? Entenderam, não? Vamos lá tentar entender então. Então veja, a partir do versículo 24 a 27, o anjo ele começa a dizer, trazer a Daniel a revelação. E nessa revelação é o que nós chamamos de tempo dos judeus. Esse tempo dos judeus é o que nós conhecemos como as 70 semanas de Daniel. E alguém pode perguntar aqui, onde é que está essas 70 semanas? Você observou que está aqui as 70 semanas? A partir do versículo 25, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até ungido, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. Aí depois vem lá a outra semana no verso 27. Somando tudo vai dar 70 semanas. Então o tempo dos judeus corresponde a 70 semanas. Agora eu quero que você lembre de uma coisa aqui. Quando nós falamos daqui da aliança da terra, na aliança da terra, antes dessa aliança, o povo judeu tinha semanas de dias. Eu falei aqui, nesse dia, sobre a aliança da terra. Você pode procurar o vídeo depois e assistir para entender melhor o contexto. Então eu vou mais direto ao assunto. O povo já tinha semanas de dias. Uma semana de dias são quantos dias? Quantos, Marcelo? 7. E na aliança da terra, eles receberam semanas de anos, por conta do ano do jubileu. Era 49 anos, e no 50º ano era o ano do jubileu. Então, eles passaram a receber semanas de anos. Então, a partir da aliança da terra, eles passaram a ter 2 tipos de semanas. Semanas de dias e semanas de anos. Se uma semana de dias são 7 dias, uma semana de anos são quantos anos, Marcelo?
Uma semana de dias são quantos dias? 7 dias. E uma semana de anos são quantos anos? 7 anos. Uma semana de dias são 7 dias, correto? E uma semana de anos? Entenderam? Sim ou não? Quer que eu repita? Pois bem, então a profecia de Daniel acerca do tempo dos judeus é que o tempo dos judeus é um tempo de 70 semanas de anos e não semanas de dias. Amém? Bate bola, jogo rápido, eu pergunto para ver se você chegar aqui presente. As 70 semanas são 70 semanas de dias ou 70 semanas de anos? De anos, perfeitamente. Então são 70 semanas de anos. Ao se cumprir essas 70 semanas de anos, o ungido estará sobre essa terra. Só que antes fala que num período o ungido iria nascer, ele já não estaria mais. Está tudo profetizado. Vamos lá entender esse negócio. Primeiro, vamos focar aqui nas 70 semanas. Então, essas 70 semanas correspondem ao tempo dos judeus ou gentios? Judeus. Perfeito. Então, essas 70 semanas são divididas em 3 períodos. O primeiro período, você vê aí, que é 7 semanas. O segundo período, 62 semanas. E o terceiro período, 1 semana. Isso está em Daniel, do versículo 20, capítulo 9, do versículo 25 ao 27. Essas 3 divisões, esses 3 períodos, está lá. 7 semanas, depois ele fala 72 semanas e depois 1 semana. Amém? Eu pergunto, são 7 semanas de dias ou de anos? De anos. Perfeito. Então, se formos fazer a conta, quantos anos são 70 semanas de anos? Então, vamos aqui fazer a conta. Nós precisamos do número de semana de anos. Então, o número de semana de anos na totalidade são quantos anos? O número de semanas são quantos anos? 70. Eu vou multiplicar 70 vezes quanto? Vezes 7 anos. Ok? Então, 7 vezes 7 dá 49, então puxa o zero. 490 anos. Então, as 70 semanas proféticas correspondem a quantos anos? 490 anos. Só que esses 490 anos são divididos em 3 períodos. Então, o tempo dos judeus corresponde a 70 semanas de anos, que convertido em anos dá 490 anos. Pois bem, porém, esse tempo, essas semanas de ano, elas são divididas em 3 períodos. O primeiro período, 7 semanas, o segundo período, 62 semanas, e o terceiro período, 1 semana. Então, convertemos a totalidade em anos. As 70 semanas são 490 anos. E vamos dividir cada período desse em semanas para anos. Para acompanhar a profecia em anos e não em semanas. Estão compreendendo? Sim ou não? Fácil demais, não é não? Pois vamos lá então. Então está lá em Daniel 9, do 24 ao 27. Então, o primeiro período eu disse que é de quantas semanas? 7 semanas. Nós vamos multiplicar por quantos anos? Por 7 anos. Então, vamos fazer a conta. 7 vezes 7? Então, entenda. O período total é de 490 anos. Amém? Os 490 anos são divididos em quantos períodos? 3. O primeiro período é de quantos anos? Quanto? 49 anos. Em semana de anos, são 7 semanas, mas em anos, 49 anos. É melhor dividir em anos para a gente acompanhar o cumprimento da profecia. Ok? A gente vai converter para depois acompanhar o cumprimento delas. Então, o primeiro período está resolvido. Então, o primeiro período são de 49 anos. Veja como está bem detalhado aqui. Ó. As 70 semanas são divididas em 3 períodos.
primeiro período de 7 semanas corresponde a 49 anos. E agora nós vamos converter o segundo período. O segundo período, qual é o número de semanas? Perfeito, irmão. Está afiado. Então tá aí. O número são 62 semanas. Nós vamos multiplicar por quantos anos? Por 7 anos. E aí vamos fazer a conta. Vamos multiplicar 7 vezes 2. 24. 7 vezes 2 é quanto? 14. Então vai 1. Não vai 1? E agora 7 vezes 6. 42. Mas tem que devolver 1, né? Devolve 1. 434 anos. Que foi, Ruth? Então veja. Isso quer dizer o quê? Que o primeiro período é de quantos anos? O primeiro período, 49 anos. E o segundo, 434 anos. Então, veja aqui, está ficando tudo bem desenhado. As 70 semanas são divididas em 3 períodos. Primeiro período, 7 semanas, que corresponde a 49 anos. Segundo período, 62 semanas, que dá o total de 434 anos. E só falta ver o terceiro e o último período. Mas essa conta é difícil. Eu vou ter que pegar a calculadora. Qual é o número de semanas? 1. Vamos multiplicar por 7 anos. 7 vezes 1. É vezes, não é mais. Então, veja aqui então. Então, preste atenção aqui, ó. O tempo dos gentios em semanas de anos é a totalidade de 70 semanas. Amém? Em anos são 490 anos, porque a profecia é semanas de anos e não semanas de dias. O primeiro período é 7 semanas, que dá 49 anos. O segundo período, 62 semanas, que dá 434 anos. E o terceiro período é 1 semana, que corresponde a 7 anos. E é aqui que está o pulo do gato. Próxima quinta escatológica, nós vamos acompanhar o cumprimento das profecias do primeiro período, do segundo período e ver a do terceiro período. Então, se observarmos, nós vamos chegar à conclusão de que o primeiro período de 49 anos já se cumpriu. Para que era esse período? Esse período era para a reconstrução da cidade. Entenda, quando Daniel estava orando, a cidade estava em ruínas, os muros caídos. Aí veio o cumprimento, que foi a ordem para restaurar. O versículo diz, olha Daniel, preste atenção. Quando sair a ordem para restaurar Jerusalém, conta aí, 49 anos. E esse período foi justamente aquele período de Esdras e Neemias, que foi o período da reconstrução. Então, contasse 49 anos. Depois dos 49 anos, a profecia falava sobre o quê? Sobre a chegada do Messias. O descendente, a chegada dele, era 49 anos depois. Depois de 49 anos, olha o versículo aqui. Ó, vamos só ler aqui o versículo. Verso 24. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, as 7 semanas era para a reconstrução das cidades e as 62 semanas para a chegada do Messias. Ou seja, quando terminar 49 anos, você conta 434 anos e o Messias vai nascer. Será o período do nascimento do Messias. Eu me equivoquei agora há pouco. Eu tinha dito que depois do primeiro período era o nascimento do Messias. Não. Depois do primeiro período, dos 49 anos, ele ia contar 434 anos. E aí iria chegar o Messias, ele iria morrer e ele não estaria mais. É o que diz no verso 26. Olha, ele fala aqui, ó, o verso 26. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o seu santuário, e o seu fim será num dilúvio. Então, vamos prestar atenção aqui. Então, você compreende uma coisa. Do tempo de Daniel, quando ele recebeu a profecia, os 49 anos era para a reedificação.
A cidade foi reedificada nos tempos de Esdras e Neemias? Sim ou não? Sim. 49 anos. Depois tinha que contar 434 anos. E nesse período, do final dos 434 anos, era quando Jesus iria nascer. Então, estava profetizado que ele iria nascer. E aí, só falta se cumprir 7 anos. Entenda? O primeiro período se cumpriu. O segundo período se cumpriu, que foi o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, a ascensão de Jesus voltando aos céus se cumpriu. E só falta se cumprir 7 anos. Entenda, 7 anos é o que falta se cumprir. E dentro desses 7 anos vai se cumprir o último período dos gentios e o último período dos judeus. Você está compreendendo? Então, quando falar os últimos dias, os últimos tempos, presta atenção. Que muitas das vezes está falando dos últimos dias dos gentios ou os últimos dias dos judeus. E tem gente que mistura e coloca a igreja no meio de algo que a igreja não está inserida. A igreja não está inserida no tempo dos gentios, como a igreja não está inserida no tempo dos judeus. Por isso que a igreja será retirada dessa terra. Nós seremos arrebatados para que esse tempo possa se cumprir. Então, não está se cumprindo. Está parado. Então, vamos lá. Pelo texto, qual foi o início da contagem do tempo dos judeus? Ou seja, da contagem dos 490 anos. O início foi justamente o primeiro período, que foi dos 49 anos, e era para a ordem, para restaurar Jerusalém. Na hora que saísse a ordem, saísse o decreto, aí começou a contagem dos 49 anos. Depois dos 49 anos, aí havia o segundo período de 434 anos. E esse período apontava para o nascimento do descendente da mulher, que foi o descendente de Abraão, que ficou prometido descendente de Davi. Ele nasceu e se cumpriu uma das profecias do segundo período. E aí, a chegada do ungido. Depois, o versículo ainda falava, lá em Daniel 9:26, que depois das 62 semanas, o Messias seria morto. Agora entenda, ele não só seria morto, como também ele iria voltar aos céus. Presta atenção, como estava tudo muito claro no livro de Daniel. Gente, isso é espetacular. Isso não foi escrito depois do acontecido, foi escrito antes de acontecer. E olha aqui o verso 26, olha. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário do seu fim será como um dilúvio. Aí o verso 27 diz: ele fará uma firme aliança com muitos, por quanto tempo? Por uma semana. Aqui já está falando de um acordo. Sim, aqui tem a destruição de Jerusalém no ano 70. E aqui está falando sobre o terceiro período, que é o acordo. Entenda. Tem pessoas que pensam que assim que a igreja for arrebatada, vai dar início aos 7 anos de tribulação. E não é. Amém? Se você acreditava que no momento que a igreja for arrebatada, vai dar início aos 7 anos de tribulação, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Amém? O que dá início aos 7 anos de tribulação é um acordo que o anticristo fará com o povo judeu. Eu me lembro que quando veio a pandemia, uma irmã veio me procurar. Ela ouvia eu pregando e ensinando que a pandemia não era os 7 anos de tribulação. Porque ela chegou para mim e disse: pastor, a pandemia já deu início, o que está lá em Apocalipse, os selos do Apocalipse já está sendo aberto. Eu vi o profeta no YouTube pregando. Eu vi o profeta do YouTube falando: o senhor é quem está errado, pastor. Essa pandemia é o início da tribulação, pastor. Corre, vai lá no mercado, faça a maior feira que o senhor puder, porque vai faltar comida, vai faltar tudo. Eu digo: irmã, isso não é a segunda vida, isso não é os 7 anos de tribulação, não, irmã. O que era que me dava garantia que não era? Você ouviu falar que era? Eu ouvi muita gente falar. O que mais tinha era a gente abestalhado, falando um monte de coisa, pegando textos bíblicos, nada a ver, dizendo que era
o que estava lá em Apocalipse, estava acontecendo. Porque eu tinha convicção que não estava se cumprindo o que estava em Apocalipse. Porque o que dá início à tribulação é um acordo que o anticristo faz com Israel. E na época da pandemia não houve acordo nenhum, de 7 anos, e ainda tem mais. Não é qualquer acordo, tem que ser um acordo de 7 anos. Então, no momento que a igreja for arrebatada, o mundo vai se preparar para a grande tribulação. E no momento que o anticristo selar um acordo de paz com o povo de Israel por 7 anos, no dia que apertar as mãos ali e dizer, está selado o acordo, aí deu início o primeiro dia dos 7 anos de tribulação. Você está aqui? Aí o que é que diz no verso 27? No verso 27 diz o quê? Que ele vai cumprir os 7 anos de acordo? Na metade dos 7 anos, em 3 anos e meio, ele vai cessar o acordo. E aí a macaca vai piar. Mas entenda uma coisa, do início dos 7 anos ao fim será tenebroso. Eu cresci ouvindo alguns irmãos e irmãs falando, o início da tribulação vai ser paz, vai ser zen. Vai não, isso não está na Bíblia não. A Bíblia divide os 7 anos em 2 períodos. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. E esses últimos 3 anos e meio, a Bíblia diz que se não fossem abreviados, talvez ninguém escaparia. Entenda, o versículo está falando da grande tribulação. E tem crente que pega esse versículo, tira do seu contexto e traz para os nossos dias. Irmão, os tempos estão passando rápido, não tá? Está passando rápido demais. Está passando rápido, não tá? Será? Será que está passando rápido? Faz um teste, irmão. Faz um teste. Pode começar a fazer esse teste hoje. São que horas? São 9h03. Faz o teste para ver se está passando rápido. A partir de agora, fica sem celular. Fica sem televisão. E espera amanhecer o dia. É capaz de você pensar que o dia nunca vai amanhecer. Os dias estão passando com a mesma velocidade. Nossa mente é que está extremamente e altamente acelerada e com muita coisa para entreter a nossa mente. E isso dá a impressão que está passando rápido. Só que não está. É tipo assim. Olha o teste. Se você pegar uma coisa aqui e colocar no micro-ondas 2 minutos e ficar sem celular, sem televisão, só esperando esses 2 minutos, parece que é uma eternidade. Agora, se você colocar no micro-ondas 2 minutos e for para o celular, já está lá ele apitando. Você, mas já, porque você está intertido. Não vamos trazer que os dias estão passando rápido hoje, porque não é uma profecia dos nossos dias. Os dias irão passar rápido no segundo período da tribulação. Ali sim, os dias serão abreviados. Mas nossos dias não, amém? Amém, amém? Tudo hoje é muito rápido. Eu vou dar aqui um exemplo. Antigamente, quem é de uma nova geração nem sabe o que é isso. Mas talvez parece que tem gente que ainda vive assim, né? A gente pegava a conta de água, luz, a conta que tinha. Pegava tudo de uma vez só, para ir um dia só e pagar tudo na lotérica ou em alguma casinha, algum posto. E ficava lá, eu cansei de ir. Várias vezes chegava lá 8 da manhã e ficava lá na fila, a fila enorme. Quando chegava a nossa vez, ou a minha vez, aí a menina dizia, o sistema está fora. Aí ficava esperando. Esperava. Nada do sistema voltar. E a fome, já era 11 horas. De 8 já era 11. 11h30, estou com fome. Vou almoçar. Quando ia almoçar que voltava, a fila estava grande de novo. Às vezes passava um dia só para pagar as contas. Quem acompanhou esse tempo? Não é? Era o dia todo, amado, para pagar as contas. E já levava tudo de uma vez. Porque se fosse levar só uma e levasse a outra, era mais castigo.
Hoje, a gente acorda o dia, pega o celular, paga as contas, tudo que tiver. Em fração de minutos. Não é assim. Se fosse antigamente, você ia passar o quê? A tarde toda em uma fila. E olha o tanto de coisa que você resolveu em minutos. O que antigamente era um dia. Você está entendendo aqui? O que é que está acontecendo então? Nós estamos nos enchendo cada vez mais de mais afazeres, que fazemos as coisas rápidas e o tempo fica mais vago para acumular mais coisas. Vai acumulando, acumulando, acumulando. E depois a gente está sempre por aqui. Todo dia estamos por aqui entupido de coisas para fazer. E o dia fica pequeno. Diz, não, o dia tem que ser 26 horas, porque 24 horas não dá. Porque quanto mais coisas nós resolvemos, mais coisas nós trazemos para resolver. E estamos sempre, cada vez mais, atarefado de coisas, porque tudo está sendo feito muito rápido, e por conta de fazer muito rápido, está acumulando cada vez mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Ou não é assim? E isso tem trazido muito problema para as pessoas. Porque quanto mais coisa se resolve, mais coisa vai atrás para se resolver. Você está aqui? Então, próximo aqui de escatológica, vamos fechar esse assunto e observar versículo por versículo o cumprimento e entender um pouco o que são esses 7 anos de tribulação. Amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.